Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para ler a palavra de Deus mais um dia. Hoje nós vamos ler Hebreus do capítulo 7 até o capítulo 10. Para a gente continuar aqui nesse desafio de ler a Bíblia completamente em um ano. Vamos iniciar aqui em Hebreus capítulo 7. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão quando este voltava vitorioso da batalha contra os reis. Ele abençoou Abraão, e Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Traduzido, o nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Além disso, ele é rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo nem fim de vida, como o Filho de Deus. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte daquilo que havia de melhor nos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornaram sacerdotes, devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão a 10ª parte e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem dúvida, quem é abençoado é inferior àquele que o abençoa. Além disso, os filhos de Levi, que cobram o dízimo, são homens que morrem. Lá, porém, o dízimo foi cobrado por uma pessoa, da qual se declara que está viva. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. De fato, Levi ainda se encontrava no corpo do seu antepassado, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. A perfeição não chegou com os sacerdotes, filhos de Levi, embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico. Caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? E por que se diz que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem do sacerdócio de Araão? Portanto, existe mudança de sacerdócio, e isso supõe que também haja mudança de lei. Ora, a pessoa da qual se dizem essas coisas é de uma tribo diferente, da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. De fato, sabe-se que o nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, da qual Moisés não diz nada ao falar de sacerdotes. Isso significa ainda mais claro no momento em que surge a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. De fato, a Escritura testemunha sobre ele: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, fica abolida a lei anterior, por ser fraca e inútil. De fato, a lei não levou nada à perfeição. Por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. Além do mais, isso não aconteceu sem juramento. Os outros se tornaram sacerdotes sem juramento. Jesus, porém, recebeu um juramento de Deus, que lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Ainda mais, os filhos de Levi se tornaram sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer no cargo. Jesus, porém, não deixará de ser sacerdote, porque permanece vivo para sempre. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder em favor deles. Então nós percebemos que, de fato, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Ele quer nos salvar. Ele quer nos trazer para perto dele, para perto de Deus, para perto da salvação. Por isso, confie em Jesus e entregue a sua vida nas mãos dele. Por isso, Jesus é o sumo sacerdote de quem tínhamos necessidade. Santo, inocente, sem mancha, diferente dos pecadores e elevado acima dos céus.
Ele não precisa, como precisam os outros sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, antes pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque ele, oferecendo-se a si mesmo, fez isso uma vez por todas. A lei constitui, como sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza humana, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho, que é perfeito para sempre. Capítulo 8. O ponto central de nossas explicações é este. Nós temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade de Deus no céu. Ele é o ministro do santuário e da verdadeira tenda, que foi construída pelo Senhor, e não por um homem. De fato, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Daí ser necessário que também ele tenha alguma coisa para oferecer. Se Jesus estivesse na terra, ele nem sequer seria sacerdote, pois já existem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Estes, porém, realizam um serviço que é a imitação e sombra das realidades celestes, conforme aquilo que Deus disse a Moisés. Quando este ia construir a tenda, procure fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre a montanha. Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior, pois é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem haveria lugar para a segunda aliança. Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz: Eis que virão os dias, fala o Senhor, nos quais concluirei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito. Uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança, eu também não me preocupei mais com eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, falou o Senhor. Porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem ao seu próprio irmão, dizendo: Conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Dizendo aliança nova, Deus declara que a primeira ficou antiquada, e aquilo que se torna antigo e envelhece vai desaparecer logo. Capítulo 9. A primeira aliança tinha normas para o culto e um santuário terrestre. De fato, foi construída uma tenda. Trata-se da primeira tenda, chamada Santo. E nela estavam o candelabro, a mesa e os pães da oferta. Atrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda recoberta de ouro, na qual se encontravam uma urna de ouro que continha o maná, o bastão de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o lugar do perdão. Agora, porém, não é o momento que nos perdemos em pormenores. Estando tudo assim disposto, os sacerdotes a todo momento entram na primeira tenda para celebrar o culto. Na segunda tenda, porém, entram somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue que ele oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Desse modo, o Espírito Santo pretendia mostrar que, enquanto existisse a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda não estava aberto. Trata-se de um símbolo do tempo presente. Nessa tenda são oferecidos dons e sacrifícios, que não podem tomar perfeita consciência de quem os oferece. Esses alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água são apenas prescrições humanas, válidas até o tempo em que seriam corrigidas. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele atravessou uma tenda muito maior e mais perfeita, não construída por mãos humanas, isto é, ele atravessou uma tenda que não pertence a esta criação.
Ele entrou uma vez por todas no santuário, e não com sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue, depois de conseguir para nós uma libertação definitiva. Sangue de bodes e de touros e cinzas de novilha, espalhadas sobre pessoas impuras, as santificam, concedendo-lhes uma pureza externa. Muito mais o sangue de Cristo, que, com o Espírito eterno, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Ele purificará das obras da morte a nossa consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. Então olha para você ver, o sangue de Jesus Cristo que se ofereceu ali, cara, para poder morrer na cruz, e ele, sem pecado nenhum, se entregou verdadeiramente para que nós possamos ser salvos e servir ao Deus vivo, para que nós possamos, de fato, nos entregar aos pés do nosso Senhor e encontrar a salvação. Olha para você ver como Jesus, ele nos ama. Por isso, vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos colocar a nossa vida, o nosso tudo, cara. Vamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque nós precisamos ser salvos. Sem Deus não há vida, e nós precisamos ser salvos. Desse modo, ele é o mediador de uma nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira aliança, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que faz o testamento. É por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés pegou o sangue de novilhos e bodes junto com água, lã vermelha e isopo. Em seguida borrifou primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês. Do mesmo modo, borrifou com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para fazer o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes são purificadas dessa maneira. Mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios maiores do que esses. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. Ele não teve que se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que todos os anos entra no santuário com sangue que não é seu. Se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Entretanto, ele se manifestou uma vez por todas nos fins dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E dado que os homens morrem uma só vez e depois disso vem o julgamento. Assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Olha para você ver. Eu trouxe aqui para a gente uma explicação que a Bíblia traz sobre esses versículos aqui que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: o acontecimento pascal é vivo, eficaz e eterno. Então tudo aquilo que aconteceu na Páscoa, de Jesus ressuscitar, é de fato verdadeiro, é verídico. Jesus se ofereceu e agora está continuamente junto a Deus, intercedendo em favor dos homens. Então ele se ofereceu e agora está sentado junto de Deus. E ele intercede em favor de todos os homens. Ele perdoa aqueles que querem ser perdoados. Ele voltará não para um novo sacrifício, mas para dar aos fiéis a plenitude da salvação. Então Jesus, ele vai voltar. E ele quer você perto dele. Ele quer eu perto dele. Mas para isso nós precisamos o aceitá-lo, amar a ele sobre todas as coisas e arrepender de tudo aquilo que nós fazemos de errado e voltar de fato a viver com ele. Ele está voltando. Vamos nos arrepender porque amanhã pode ser tarde demais. Capítulo 10. A lei possui apenas uma sombra dos bens futuros.
e não a realidade concreta das coisas. Por isso, mesmo oferecendo sacrifícios continuamente, ano após ano, a lei não tem poder de conduzir à perfeição aqueles que participam de tais sacrifícios. Caso contrário, será que não se teria parado de oferecer esses sacrifícios? De fato, os fiéis purificados, uma vez por todas, doravante não teriam mais nenhuma consciência dos pecados. Contudo, por meio desses sacrifícios, a lembrança dos pecados é renovada ano após ano, uma vez que é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por esse motivo, ao entrar no mundo, Cristo disse: Tu não quiseste sacrifício e oferta, em vez disso, tu me deste um corpo. Holocaustos e sacrifícios não são do teu agrado. Por isso eu disse: Eis-me aqui, ó Deus. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. Primeiro diz: Não queres e não te agradam sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Trata-se de coisas que são oferecidas segundo a lei. Depois acrescenta: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Desse modo, Cristo suprime o primeiro culto para estabelecer o segundo. É por causa dessa vontade que nós fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Cada sumo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Jesus, porém, ofereceu um só sacrifício pelos pecados e se assentou à direita de Deus. Doravante, ele espera apenas que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. De fato, com uma só oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que ele santifica. E é isso que o Espírito Santo atesta. De fato, após ter dito: Esta é a aliança que vou concluir com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: Eu colocarei minhas leis em seus corações e as imprimirei na sua mente. E não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas faltas. Ora, quando os pecados já foram perdoados, não é mais preciso fazer ofertas pelos pecados. Irmãos, com toda segurança podemos entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. Ele inaugurou para nós esse caminho novo e vivo, através da cortina, isto é, da sua própria carne. Temos um sacerdote eminente à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, pois, de coração sincero, cheios de fé, com o coração purificado, da má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem vacilar, mantenhamos a profissão da nossa esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Tenhamos consideração uns com os outros, para nos estimular no amor e nas boas obras. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões como alguns costumam deixar. Ao contrário, procuremos animar-nos sempre mais, principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. De fato, se continuamos pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios que possam tirar nossos pecados. Fica apenas uma terrível espera do julgamento e o ardor de um fogo para devorar os rebeldes. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, tendo como base o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Vocês então podem imaginar o castigo bem mais severo que merecerá aquele que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e que insultou o Espírito da graça. Conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, e ainda o Senhor julgará o seu povo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então, quem rejeita Jesus ou se revolta voluntária e livremente contra ele, exclui-se do perdão, da vida e da graça de Deus. Então não recuse Jesus, de forma alguma recuse a salvação. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, vocês tiveram que suportar uma grande e penosa luta. Ora, expostos publicamente a insultos e tribulações, ora tornando-se solidários com aqueles que assim eram tratados. De fato, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e aceitaram com alegria ser despojados dos próprios bens, sabendo que possuíam bens que são melhores e mais duráveis. Portanto,
não percam agora a coragem para a qual está reservada uma grande recompensa. Vocês necessitam apenas de perseverança, a fim de cumprirem a vontade de Deus e assim alcançarem o que Ele prometeu, porque falta apenas um pouco e aquele que deve vir vai chegar e não tardará. Então nós precisamos nos manter perseverantes, fiéis, sem desanimar, tenham de bom ânimo, porque a Jesus ele está voltando e não vai demorar. Quando menos esperar, ele vai chegar. Por isso vamos nos manter vigilantes, nos manter, acesa, espertos. Cara, em total vigilância, porque quando ele chegar, nós precisamos estar preparados. E ele não vai demorar. O meu justo vive pela fé, mas se ele volta atrás, nele eu não encontro mais nenhuma satisfação. Nós, porém, não somos aqueles que voltam atrás para se perder, mas somos homens de fé para salvar a nossa vida. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje e mais uma vez, fique esperto, cara. Jesus está voltando e não vai demorar, tá bom? Obrigado pela tua presença e que Deus abençoe muito você e a sua vida. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.